Fala, senhoras e senhores, é um prazer imenso falar com vocês e hoje nós vamos falar sobre um benefício fiscal que eu vou dizer que eu só vi na Bolsa de Valores, no mercado de capital, algo tão direto e tão simples de se fazer. E eu falo com propriedade porque eu sou contador e atendo pessoas jurídicas de vários regimes tributários. E não tem nada como um benefício fiscal como esse que eu vou apresentar hoje. E ele também está para os fundos imobiliários, ações, enfim. Quer saber qual é? Fique comigo depois da vinheta. Fala, senhoras e senhores, vamos falar hoje sobre um benefício fiscal que é a compensação de prejuízo. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Pense comigo, não há em qualquer outro lugar que você possa compensar prejuízos no seu imposto diretamente. Se você pegar um regime do lucro real, por exemplo, nem são todos os prejuízos ou despesas que você pode abater no resultado para pagar imposto de renda. Lucro presumido, simples nacional, esquece. Mas no mercado de capitais, a compensação de prejuízo ela é direta e simples de se fazer. E eu quero fazer duas ressalvas aqui. Primeiro, o prejuízo só é válido quando efetivamente ele acontece. Então não entra nessa de que nesse momento a minha carteira está negativa, eu vou compensar prejuízo. Não, você não tem prejuízo ainda. A sua carteira está no declínio, é óbvio, o mercado de renda variável ele tem uma oscilação e ele pode estar prejuízo. Quando que o prejuízo acontece? Quando você realizar ele. Então eu comprei num valor e vendi ele mais barato, né? Então eu tive um prejuízo, ok? Quando isso acontece, você tem então um prejuízo que você vai poder compensar em ganhos futuros. Antes de falar nisso, outra coisa também que é importante você entender, que é encontrar o real prejuízo. O que é isso, Luiz Fernando? O prejuízo que você tem não é somente o que está na tua corretora, no home broker ou na plataforma. Os prejuízos reais, e eu falo como contador, e eu vi muita gente falando besteira, muita empresa chegando agora nem é contador e quer falar sobre tributação. Tome cuidado com relação a isso, tá? Eu vi gente falando para você realizar um prejuízo para poder compensar. Não entre nessa esfera, tá? O prejuízo somente quando for consciente e você estiver dentro do teu operacional. Eu não vou influenciar você a ter prejuízo, porque isso é uma falácia, tá? Isso é muito preocupante o que eu vejo por aí. Mas esquece, não estou aqui para falar de mal de pessoas que estão chegando agora e eu tenho certeza que eles vão ter que honrar com o que eles estão falando. Eu vou do meu, tá? Primeira coisa, vamos encontrar o real prejuízo. Saiba que o prejuízo que você tem não é somente o que está no home broker na plataforma. É o que está no home broker, o que está na plataforma, acrescido de despesas, emolumentos e ISS. Pense comigo, o prejuízo é o que você perdeu somado ao que você gastou para perder. Quanto você desembolsou para perder R$1.000? Como assim, Luiz Fernando? Para você perder R$1.000, você pagou emolumentos, você pagou ISS, você pagou taxas da corretora. Então seu prejuízo é de 1.100. Entendeu a pegada? Esse é a visão que eu quero te passar. Mensalmente você tem que encontrar o real prejuízo. E nós vamos falar nesse vídeo sobre como lançar na prática os prejuízos de fundo imobiliário. Eu tenho outros vídeos que falam sobre como calcular o prejuízo, a apuração mensal. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, comente aqui o que você gostaria que eu venha aqui e gravo, beleza? Venho aqui e apresento para vocês um vídeo do que você me pedir, mas você precisa comentar aqui para que eu saiba o que é, beleza? Vamos falar então como lançar os prejuízos a compensar em fundo imobiliário. Tem uma outra coisa. Fernando, mas eu perdi no ano de 2019, ano 2020, ano 2021. Posso compensar ainda em 2022? Os prejuízos não têm data de validade. Olha que legal. O que você precisa, ele tem condições para você acontecer. Então, quando que eu posso compensar? Eu posso compensar ele diretamente. Então, se eu perdi agora em maio de 2022, em junho eu ganho, eu já posso compensar direto.
A Receita trabalha com confiabilidade e o que ela faz? Então você pode compensar. Quando que ela vai validar essa informação? Quando você entregar a declaração do imposto de renda. Se você entregar a declaração do imposto de renda e não informar o prejuízo, você vai pagar a DARF com multa e juros, porque ela não reconheceu aquele prejuízo. O prejuízo você deve informar. E se você informar ela na declaração do imposto de renda, você pode levar por quanto tempo for, não tem data de validade. Agora, sem delongas, Fernando, ok, entendi. Então, como lançar um prejuízo passado e como lançar um prejuízo do ano na declaração do imposto de renda. Então vem comigo, nós vamos lá no programa da Receita Federal, tá? Nós já estamos aqui, Léo, fala comigo, senhoras e senhores. Muito bem, ó, eu tenho aqui toda a parte que eu preciso preencher, mas eu vou direto lá para renda variável, operações em fundo imobiliário, ok? Primeira coisa que você tem que fazer, os prejuízos acumulados de anos anteriores, tá? Então nós vamos entregar 2022 em frente a 2021. Eu tenho um prejuízo de 2020 acumulado, sempre no mês de janeiro. Tá vendo aqui, ó? Resultado negativo até o mês anterior. Então, nós estamos no mês de janeiro. Olha, eu tô mostrando o dedo, ó. Nós estamos no mês de janeiro e ele tá me perguntando o que eu tenho antes de janeiro de 2021. Aí, aqui que eu vou informar. Então, vamos colocar que eu tenho R$1.000 de prejuízos antes de janeiro de 2021, ou seja, de anos anteriores. Entendeu a sacada? Bom, em janeiro eu também perdi, porque daí começou o mês. Eu tenho antes de janeiro um prejuízo, mas em janeiro eu também tenho um prejuízo de R$500. Então eu vou colocar aqui um prejuízo de que não tem pauta não, viu, galerinha? Eu vou na raça aqui. Muito bem. Então percebe, olha o que ele está me dizendo. Resultado negativo até o mês anterior, ele aumentou aqui. A partir de fevereiro eu tenho 1.500, porque eu tenho 1.000 do ano anterior, mais 500 de janeiro, e ele foi somando. E se você vir aqui, ó, prejuízo a compensar, ele está me dizendo aqui o quanto eu tenho a compensar. Então, se eu vim perdendo o ano inteiro, eu vou ter um montante a compensar no ano anterior. E quando começar o ano anterior, quando eu for lançar novamente, eu vou vir aqui, ó, nesse mês de janeiro, eu vou formar um montante que eu tenho em dezembro aqui, ó. Então vamos pensar que eu só perdi, vamos colocar aqui mais 500 aqui em fevereiro. Opa, botei 5.000, peraí, mais 500, para não estragar a brincadeira. Tá? E eu vou pular aqui, vou aqui para agosto, tá? Mais 500, tá? Supondo que eu não tive resultado positivo, vendi alguns fundos, tive prejuízo e eu tô acumulando esses prejuízos. Deixa eu só dar um tab aqui para ele calcular, tá? Então, ó, pense comigo, aqui eu dei, ó, eu cometi um erro que foi legal para falar para vocês. Nossa, esse vídeo vai ficar grande pra caramba. Mas, ó, como é que eu lanço o prejuízo? Eu tenho que colocar o sinal de negativo na frente, porque nesse aqui, ó, eu não coloquei. O que ele fez? Ó, eu tinha 1.000 de prejuízo anterior, mais 500, fiquei com 1.500. Eu coloquei um saldo positivo de 500, ele já compensou diretamente. Eu não falei que o fundo imobiliário, o mercado de capital é a coisa mais linda do mundo, a questão de compensação de prejuízo? É isso que eu tô te falando, ele é direto, ok? Agora, se eu vier aqui e colocar negativo, adivinha? Aumenta-se o meu prejuízo a compensar. Entendeu? Então é assim que a gente lança os prejuízos em fundo imobiliário. Renda variável, fundos imobiliários, no mês de janeiro o que eu tenho acumulado e a partir de janeiro os prejuízos que por hora posso ter tido aqui durante o ano. E com isso eu posso ir acumulando os prejuízos ou eu posso ir deduzindo. Só lembrando que se você tiver lucro e você tiver que deduzir aqui, isso já deve ter feito lá no mês que você teve lucro, tá? Aqui nós só estamos informando, tá? Nós temos que apresentar para a Receita Federal as informações já produzidas. Então, encontrar o real prejuízo, encontrar o lucro, verificar se eu compensei 100% ou se eu compensei parcialmente, ou se eu compensei 100% e ainda me sobrou saldo para pagar, se eu paguei, gerar a guia de recolhimento, mas isso é tema para um próximo vídeo, é um tema para o próximo capítulo da nossa novela de tributação em renda variável. Senhoras e senhores, este aqui é o lançamento de prejuízo em fundo imobiliário. Um grande abraço, porque a Thaís ali já está me cobrando para me cortar. Esse é o pessoal que fica bravo comigo. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.